lá, 6 meses, até lá eu vou morrer. Ah, sim, ótimo. Não. O bom é que, como você tem bastante tempo para se programar, para se preparar mesmo até lá, é para usar esse tempo a seu favor mesmo, tá, Henrique? Uhum, Então, é perfeito. justamente com esse tempo, eu vou até te passar mais documentos aqui que você pode tirar, né? Além da carteirinha que você já tem, né? Você já tem a carteira de identidade, mas eu Tem. vou deixar aqui para você um para casa, né? Digamos assim, algumas tarefinhas aí de ir atrás de outros documentos, né? Um passe livre de pessoa com deficiência, a Que acaba CIP-TEA, reforçando, né, que isso, para realmente a minha reforçar. condição. São documentos bons de serem levados no momento de qualquer perícia. Tá? Uhum. Só tem um ponto que, assim, a minha psicóloga, eu até botei aqui no início na pergunta 1 sobre se eu possuo algum tipo de impedimento e tal, eu coloquei no início, sim, eu possuo um prejuízo cognitivo social, cognitivo e social. A minha psicóloga que ajustou isso, eu fiz uma consulta com ela, eu disse, ó, você pode revisar todas as respostas para ver se eu botei tudo de acordo, e eu tinha colocado antes impedimento intelectual, porque o meu médico colocou intelectual, mas eu acho que, na verdade, eu não tenho intelectual, o meu é cognitivo e social mesmo, que é diferente. Isso, Eu não tenho exatamente. prejuízo O intelectual. contrato TEA como se fosse, né, uma deficiência intelectual, uma deficiência mental. São nomenclaturas mais antigas, né? A gente chama É, de é uma deficiência psicossocial, né? sim, É uma sim. coisa mais Só, moderna. só tô dizendo isso porque tem um laudo que eu mandei pra você que está intelectual, porque o meu médico, o Intelectual. psiquiatra um pouquinho mais antigo, acho que ele Sim, eu botou assim, vi. mas o da minha psicóloga acha mais assertivo dela. Isso, não, mas não tem prejuízo, não, tá tranquilo. Tá? É o doutor Alfredo Cardoso, né? Isso, é um baita médico. Excelente. Certo, Henrique. Até para começar aí te estimulando a dar algumas respostas lá para o perito, e até mesmo para eu ir organizando essas informações aqui no seu relatório, eu queria que você me Uhum. contasse um pouco como é que foi o seu processo diagnóstico. Tem pouco tempo que você teve o diagnóstico fechado? Ou isso é mais de quando você era criança? Quando que foi? Não, esse diagnóstico é recente, eu fiz no segundo semestre de 2023, ano passado. Faz mais ou menos um ano que eu tenho esse diagnóstico. Hum, Eu fui fazer esse diagnóstico porque eu achei que tinha déficit de atenção. Daí, quando eu fiz o diagnóstico, foram acho que uns 12, 13 encontros da profissional me avaliando. Ela viu, foi analisando os resultados e tudo. Tanto que depois que eu fiz esses 14 encontros, ela levou mais uns 2 meses para finalizar o relatório, porque ela realmente faz tudo muito bem caprichado, de forma bem minuciosa. Chamou eu, meus pais, para poder apresentar no consultório dela, apresentou os resultados e aí informou para a gente que o que eu tenho é o TEA mesmo, e não um déficit de atenção. Daí entendi. foi a partir disso que eu descobri, foi no segundo semestre passado, talvez tenha sido em, não sei, outubro, alguma coisa assim, Certo. 2023. Então eu considero recente. Entendi. Mas E depois que ela apresentou o resultado, tanto eu quanto meus pais pensamos que faz sentido. Toda a explicação dela dizer, no passado tu era assim, isso, porque realmente tu tem exatamente, TEA. né? Então tudo acabou se justificando. Sim, é muito interessante você ter falado isso, né? A maioria dos diagnósticos de TEA, na verdade, eles já estão sendo mais tardios. Nem Ah, sempre fala. é? Quando tem o diagnóstico fechado, toda a família, não, agora tá explicado. Vai É, coisa. juntando as contas, né? No caso da Uhum. minha família, foi exatamente assim, né? O meu pai ele foi diagnosticado com TEA com 60 anos de idade. O diagnóstico dele foi super Caramba! tardio, né? Alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. E aquilo, depois que teve o diagnóstico fechado ali, todas as avaliações da neuropsicóloga, que nem você, né? É um processo demorado, é um exame até caro, né? Também. Sim, sim. E depois o psiquiatra, aí todo mundo falou, não, agora está justificado, é o jeito dele, né? O comportamento, tudo. Então, é muito interessante isso. A figura da família ajuda muito nessas horas. Queria saber de você, Henrique. Você já tem notícia, ou você, sua mãe, seu pai, de outros casos de TEA na sua família? De um tio, um avô? É que da minha família ninguém nunca fez essa avaliação. Eu só fiz por causa do meu irmão, porque o meu irmão fez para assistir a déficit de atenção e realmente tem. Uhum. E daí eu pensei, pô, eu acho que talvez eu tenha. Aí eu fiz também e acabei descobrindo. A gente é uma coisa, descobri que tem outra. Mas da minha família ninguém, pode ser que tenham, mas se tem, não sabe. Não tem diagnóstico, né? Entendi. Não tem diagnóstico, assim, de avô, pai, primo, Certo. nada. Ninguém nunca fez, assim, que eu saiba. É aquilo, né? A genética puxa muito, né? Então, é muito, Meu pessoal diz isso. né? Pode ter certeza que pode ser um avô, um bisavô, um tio mais distante, com certeza tem alguém, sempre assim. Ah, entendi, entendi.
Mas, assim, se fosse para dizer, eu acho que um parente tem, eu nunca notei nenhum parente meu com essa restrição social que eu tenho. Talvez algum tenha uma restrição cognitiva e seja aplicada ao trabalho. Tipo assim, meu avô foi guarda por tantos anos. É um trabalho que é muito assim de... Não puxa muita cabeça, sabe? Não é algo que você tem que... Tipo, vou ter que raciocinar, tipo um professor de matemática, algo do tipo. Então, se ele teve déficit cognitivo, é bem difícil de saber. Agora, o social, eu não vi ninguém na minha família que tenha que nem eu, restrito. Pode ter alguém que tenha cognitivo, eu não sei, mas social, eu não sei de ninguém que tenha, realmente. Que nem eu, assim. E no seu caso, você percebe que o mais marcante é realmente o prejuízo social, a dificuldade de comunicação, de interagir com outras pessoas? É que os dois me incomodam bastante, sabe? Porque eu gosto muito de trabalhar e o cognitivo me atrapalha demais. Então, me limita uma coisa que eu gosto. O social, eu por natureza já não curto muito. Então, não é uma coisa que me incomoda, porque é um negócio que eu não dou bola, sabe? Entendi. Tipo, Automático, né? eu até acho bom porque eu trabalho mais porque eu não dou bola pro social. Eu não saio, nunca namorei, nunca fiz nada assim, nunca saí. Quase só coisa de família. Então é algo que me deixa focar mais nos meus objetivos. Mas assim, é ruim pro outro lado, né? Exatamente. Ganha por um lado, mas perde por outro, né? E o cognitivo me atrapalha muito no trabalho. Quando eu tenho que fazer várias atividades num dia, eu começo uma, eu demoro para começar. Eu sou que nem um Fusca velho, assim. Depois que pega, vai. Mas aí para fazer outra atividade. Parei uma atividade, vou iniciar outra. Aí até pegar de novo, entre iniciar, terminar uma atividade e iniciar outra, fico às vezes 1 hora parado, até mais. Porque eu não sei, eu demoro muito esforço para poder iniciar a atividade. Raciocinar, iniciar, não tanto motivacional, mas acho que motivacional também, mas não sei, eu demoro muito para engrenar numa atividade. Então, quando eu tenho que fazer várias coisas explicadas, eu tô lascado. Eu tenho que fazer um dia todo, eu tô tranquilo. Então, o cognitivo me atrapalha bastante também. Mas o social, de fato, é algo que eu não dou bola, mas eu sinto que é algo que é ruim também, né? Entendi. Você percebe, assim, que você tem sempre aquela preferência de ter tudo meio que pré-organizado, pré-definido ali, as atividades da semana, até para evitar ser pego de surpresa? Sim, eu te mostro aqui minha agenda rapidinho, não vai levar 1 minuto. Eu Tranquilo. faço agenda todo domingo, se eu não faço, eu fico perdido na semana. Desde 2020 eu faço. Assim, não quer dizer que o que está na agenda eu vou conseguir fazer. Mas conforme o que passou, é certo que eu fiz. Eu vou ajustando o que eu estou fazendo. Tipo, eu vou fazer a reunião com você. Se eu não fiz a reunião, eu vou botar aí. Eu não fiz a reunião nesse horário tal. E vou excluir da agenda. Ou vou realocar para outro horário. Mas dá de compartilhar a tela? Pode, sim, tô vendo. Tipo, tudo aqui é coisas que eu fiz. E, assim, às vezes eu fico travado ao longo do dia, aí eu tenho que compensar de madrugada. Tipo, hoje eu dormi às 4 da manhã e acordei às 8, que tinha uma apresentação na faculdade. Daí. Não, 5 da manhã. Daí, assim, tipo, aqui tá uma bagunça no sábado, porque eu joguei tudo que não consegui fazer na semana pra cá, pra depois se organizar. Mas é tudo minuciosamente planejado. Se alguém, tipo, eu vou fazer reunião com você e você desmarca, eu vou ficar parado só 1 hora, porque eu dificilmente vou conseguir realocar outra coisa nesse horário. Eu posso fazer, mas eu fico meio travado. Não tava preparado pra fazer, mental, assim, psicologicamente. Isso aqui é importante, sim. Meu pai mesmo diz, eu sou muito planejado. Se tá fora do planejado, eu tô lascado. É uma situação imprevista, né? Por exemplo, você está agora estudando, né? Está na faculdade e fazendo prova de concurso público. Então, surge uma situação imprevista lá no meio da semana. Sei lá, você vai ter que tirar um documento, vai ter que ir num órgão público lá no centro da cidade, aquela coisa toda. Aí deu ruim. Incomoda, né? Aí dá ruim. Tipo, eu vou fazer com a ajuda dos meus pais. Eles vão me levar no lugar, vão dizer, fica calmo, isso, aquilo. Mas sozinho eu não sei se eu conseguiria. Talvez muito ficaria travado e sei lá, não sei. Acho que não ia engrenar, não sei. O suporte, né, deles é muito bom. O suporte disso é fundamental. Minha família é muito unida. Pai, irmão, mãe, avós. Mas sim, a minha dependência que eu tenho com meus pais é muito grande, assim. Que bom que eles podem dar o suporte, mas é ruim que eu seja tão dependente. Você tá com quantos anos, Henrique? 23, faço 24 mês que vem. Mês que vem não, desculpa, janeiro.
Então, na sua casa, você mora com seus pais e tem um irmão também? Isso. Meus pais e um irmão. 2 anos de diferença, mesma idade praticamente. Nessas avaliações que você fez, tanto com a neuropsicóloga e o psiquiatra, nenhum deles trabalhou a hipótese de TDAH, não? Eu fui justamente achando que tinha TDAH, mas ela disse que eu de fato não tenho. Não tem, né? Ela comprovou. E conversando depois com o psiquiatra, fiz alguns encontros com ele, não foi 14 que nem ela, né? Mas eu levei o relatório para ele. Ela, inclusive, era um médico que ela me recomendou, porque ela disse que ele foi professor da Católica de Pelotas, é um médico muito sério, comprometido, e realmente deu de ver isso nele, ver seriedade na cara dele. Fiz alguns encontros com ele, e depois ele fazia a leitura do relatório dela, ainda fazia alguns encontros comigo, acho que foram uns 4 ou 5. Ele falou que eu realmente tenho TEA, não é... Tanto que eles não me recomendam nem a pau, por exemplo, Ritalina, que é algo para TDAH. Eles me recomendam um canabidiol, Aristab, que é para irritabilidade, canabidiol para ficar mais calmo, esses medicamentos assim, mais voltados para o TEA mesmo. TEA mesmo. E você se adaptou bem com esses medicamentos? Tá Minha vida ficou bem diferente depois dos medicamentos, melhorou muito. Eu, ano passado, estava numa situação diferente, que eu fiz estágio em Caxias, que é uma cidade no noroeste do estado aqui do Rio Grande do Sul. E, assim, era uma situação diferente. Eu tinha que acordar muito cedo para ir para a indústria. Lá acontecia muitas coisas inesperadas, que eu não podia, totalmente fora de controle. Também comecei a morar... Não morei sozinho, sempre tinha ou minha mãe ou meu pai comigo lá morando. Comigo, no caso. E foi bem diferente, assim, a família separada, um ambiente que eu não estava acostumado de trabalho, não me adaptei bem. E eu passei muito mal nessa época. Não conseguia dormir, vivia irritado, nervoso, bem arisco, pode dizer. E, assim, depois que eu comecei que eu voltei a me tratar, porque eu não estava fazendo continuidade com a psicóloga. Eu voltei para cá em janeiro. Fui lá em agosto e voltei em janeiro. Quando eu me tratei com a psicóloga, me tratei e vi os medicamentos com o médico, e comecei a tomar medicação, a fazer a constante acompanhamento com a psicóloga, aí eu melhorei demais. Muito. Antes eu tropeçava, eu já saía chutando tudo. Agora, se eu tropeço, eu simplesmente levanto e sigo o meu caminho na paz de Deus. Tranquilo, ótimo. O medicamento mudou bastante. Medicamento e esforço também, mas muito medicamento. Sim. Ótimo. E até te recomendo, se for o caso, tá? Pode levar, se você tiver na época da perícia, as receitas dos medicamentos que você tem, pode levar tudo junto, tá? Legal, nem tinha pensado nisso. Pode levar junto. Porque pode ser, não é tão comum, mas alguns peritos perguntam, né? Se você faz uso de medicamentos, se você faz acompanhamento psicoterapêutico, né? Fala com ele, não, eu faço acompanhamento, tanto com o psiquiatra quanto com a psicóloga, estou bem habituado, né? Estou bem adaptado com a medicação, estou me sentindo bem, pode falar. Perfeito. E aqui, é um ponto crucial das dicas que eu vou te passar, Henrique, que é o seguinte: eu não quero que você fique com receio de uma eventual alegação de incompatibilidade com as atribuições do cargo, tá? Esse aqui é um tipo de medo muito comum que faz muito candidato acabar até vacilando nas perícias, né? Aquilo que a gente estava até conversando aqui no início. O candidato, ele pega o mesmo laudo que ele mandou para inscrição, leva no momento da perícia, e muitos chegam no momento da perícia com esse receio da incompatibilidade, né, de ser considerado inapto, e chega lá e fica conversando com o médico, como, né, principalmente quando somos homens, né, fica lá falando como um super-herói, né? Não, doutor, eu faço tudo normalmente, quem convive comigo fala que nem parece que eu tenho TEA, que eu sou PCD. Entendi. Tenta parecer uma pessoa sem essas restrições para parecer apto ao cargo e acaba sendo indicado como... Perfeitamente, Henrique. Entendi. A gente até brinca aqui no escritório, a gente fala, não, foge do monstro da incompatibilidade e cai no buraco da descaracterização da deficiência. Eu acho que incompatibilidade não é um problema, assim, talvez, porque se for passar um concurso é para dar aula. Eu acho que uma pessoa que tem essas restrições sociais pode tranquilamente dar aula, não seria... Fora que se der como inapto, acho que tá de recorrer depois, porque eu acho que não é uma restrição. Pior que considerado como não PCD, eu acho. Sim. Nas duas possibilidades, tem a abertura ali para a gente tentar recorrer, sem dúvidas. Mas... E dá certo, assim, se tiver com tudo bem formulado?
Isso, exatamente. Mas com a questão da compatibilidade, especificamente, até para você ficar mais tranquilo ainda, a própria lei brasileira da inclusão tem um instituto que a gente chama aqui na área jurídica de vedação de exigência de aptidão plena. Então, a gente, né, órgãos públicos no geral, não podem exigir, tanto do Henrique quanto de uma pessoa que tem uma deficiência física, o mesmo percentual, né, de desempenho, de aptidão, quanto alguém que entrou lá pela ampla concorrência, por exemplo. Né? Entendi. Tudo é possivelmente adaptável ali durante o estágio probatório. E a questão do estágio probatório é algo protegido muito pela jurisprudência. Do Acre ao Rio Grande do Sul, né? O juiz protege muito os candidatos nesse sentido, de que ele tem que, né, o potencial de compatibilidade entre o cargo e a deficiência vai ser avaliado durante o estágio probatório, não em uma perícia que vai durar ali poucos minutos. Né? Entendi. Não pode ser eliminado de maneira presumida ali, antes mesmo dele tomar posse no cargo. Né? Isso não pode acontecer. Então, na prática, é muito mais fácil reverter uma alegação de que o Henrique é incompatível do que reverter uma alegação de que ele não é PCD, de que ele não tem TEA, por exemplo. A gente prefere sempre focar no enquadramento. Então, a gente prova que o Henrique tem TEA, que ele é PCD, e deixa ressalva, não, ele consegue exercer as atribuições do cargo utilizando adaptações razoáveis que ele, inclusive, já utiliza no dia a dia dele, na faculdade, em outros, né, outras experiências profissionais, se for o caso, enfim, né, tudo isso aqui como ressalva, mas o primeiro, foco total, ou enquadramento mesmo. Tá? Entendi. Eu pensei que fosse um enquadramento mesmo, porque realmente se você é descaracterizado como PCT, realmente aí totalmente fora. Agora, se você é julgado como não compatível com carga, é algo que é meio que. Acho que vai muito de quem está analisando, né? Pensar isso. Acho que é algo mais tranquilo de percorrer mesmo. Com certeza. Né? E a questão do enquadramento, né? Falar que o Henrique não é pessoa com deficiência, por mais que isso seja absolutamente questionável, né? Uma alegação dessa, envolve uma prova de natureza mais técnica, né? Uma prova de médicos psiquiatras, né? Laudos de psiquiatras, laudos de neuropsicólogos. A questão da compatibilidade é uma questão mais puramente de direito, né? O candidato com deficiência, ele tem direito a entrar no cargo durante o estágio probatório, ele ser avaliado. Então, ela é bem mais fácil mesmo, né? Digamos assim, entre os dois vilões, a gente prefere derrubar o maior, que é o enquadramento. Ah, entendi. Mas Esse que é aqui, o meu maior medo mesmo, não sei enquadrar. Porque não é algo físico, né? Tipo, a pessoa não tem uma perna, não tem como enquadrar o cara. Agora, quando é algo mental, até quando é da visão, por exemplo, não tem como, audição, realmente não tem como a pessoa ter 100% de certeza, o médico. Exatamente. Até por isso mesmo, candidatos que têm deficiências não aparentes, como é o caso clássico do TEA, eu prefiro pecar pelo máximo de excesso de cuidado mesmo. Então, a relatório que eu vou te dar, né, as dicas de comportamento, eu acho sempre interessante você ir lá com o máximo de documentos públicos que você puder levar no dia. Né? Infelizmente, o que a gente tem visto? As bancas de concurso, né, os próprios, as comissões periciais dos órgãos, na hora ali de economizar um dinheiro, coloca médico de qualquer especialidade para analisar qualquer deficiência dos candidatos. Então, é muito raro, né, você, por exemplo, que tem que ser analisado por um psiquiatra. É natural que eles coloquem médicos clínicos gerais, médicos do trabalho, ortopedistas, médicos generalistas mesmo. Isso aqui traz muito problema. Né? Tem médico que não vai saber exatamente como que o TEA se manifesta na vida de alguém. Então, nisso ali, ele pode ficar comparando o seu quadro quase que inconscientemente com outros candidatos que têm deficiências mais graves. Né? Pode ser que, quando chega a sua vez de ser analisado, ele já analisou ali outros 20 candidatos, suponhamos. Né? Já tem passado, já analisou pessoas que têm amputações de membros, né? Uma cegueira. Então, nisso aí, chega o Henrique na sala dele, não, esse rapaz aqui tá novo, né? Ele conversa muito normalmente, né? Então não tem nada. Fica aquela coisa, né? Uma análise muito superficial. Sim. Isso aqui que a gente ataca. Levar os melhores laudos possíveis. Você tem aquele jogo de cintura mesmo, aquela maldade de falar para o perito as limitações que você tem, as barreiras e as adaptações. Tá? Então, Perfeito. Quanto mais, é melhor sobrar do que faltar, que a gente sempre fala, né? Então é melhor pecar pelo excesso. Perfeito. Dentro do seu cotidiano, Henrique, até para ajudar aqui a lembrar
alguns exemplos que você pode utilizar lá no dia da perícia. Eu gosto sempre de perguntar isso para os candidatos que têm o TEA. Seja no trabalho, né? Você não está trabalhando no momento, mas no ambiente acadêmico, né? Seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente familiar, momentos de socialização. Eu queria que você pontuasse para mim 3 situações que mais te incomodam, que relacionam diretamente com o TEA. Aquele tipo de situação que você pensa, nossa, isso aqui é chato pra caramba para mim. Tá. Uma principalmente é que, assim, eu tenho meu orientador do mestrado. E ele é muito querido, muito gente boa. Só que eu sempre fico muito nervoso quando tô... Isso até quando eu tava no estágio, quando tô com uma pessoa, assim, que é responsável por mim, um supervisor, algo do tipo, fico muito. Tanto que, se você for ver, eu fico me beliscando, meio que fico me beliscando, assim, de nervoso na perna, não sei dizer. Fico muito nervoso, fico com a perna muito... Fico assim com a perna no chão. Fica batendo a perna, né? Fico batendo a perna, fico me beliscando. Tanto que, se for ver a minha calça, ela tá toda meio que esticada, meio que gasta, assim, de tanto ficar beliscando, puxando. Puxa, né? Isso que é muito chato, quando eu tô muito nervoso na presença de uma pessoa, geralmente é uma pessoa que, como é que pode ser? Que é responsável por mim, que tem um alto nível de educação e tudo mais, que eu tenho que ter mais cuidado, que eu tenho que ter um nível maior de consciência nas palavras que eu vou falar, que eu tenho que filtrar melhor as palavras. Quando acontece isso, eu fico absurdamente muito nervoso, dá esses pontos que eu comentei agora, e isso me incomoda pra caramba, eu acho muito chato isso. Daí esse é um dos principais pontos. Outro... A sua pergunta foi em questão social ou geral? No geral mesmo, aquilo que te incomoda. Outro é a parte que eu acho que é considerada cognitiva. Sempre que, assim, eu vou iniciar uma atividade, é uma luta para iniciar. Aí tá, beleza. Depois que eu iniciei, tá indo. Eu tenho que parar depois de 1, 2 horas e iniciar outra. Pô, é muito chato eu ter que parar uma e iniciar outra, porque até eu conseguir iniciar a próxima, esse gap de parou uma e iniciar outra, é uma barbaridade de tempo. Então parece que eu tenho que me esforçar muito mais para fazer as coisas do que talvez se eu não tivesse esse não é impedimento, não sei se impedimento se chama, mas se eu não tivesse o TEA, porque realmente é algo que me incomoda bastante. Se eu fosse mais, não vou dizer produtivo, mas se não tivesse esse empecilho aí no meio, eu acredito que eu poderia dedicar menos horas ao trabalho, assim, barra estudo. Acho que ia ser mais tranquilo. Teria o dia mais otimizado, né? Mais tranquilo. Poderia ter um dia mais Pressão, né? tranquilo mesmo. Por exemplo, se eu não consigo fazer tudo de dia, eu tenho que fazer de noite. Aí, pô, comecei a trabalhar 9 da manhã a fazer as coisas. Aí não rendeu tanto. De manhã, para mim, eu demoro para acordar para a vida, mas enfim. Aí à tarde, não, algumas coisas foram, outras não, fui me arrastando. Eu perco muito foco, é muito fácil perder meu foco. E daí tem que recuperar à noite, aí fico até 4 da manhã, aí no outro dia eu tô acabado. Então, assim, esse impedimento que a minha psicóloga falou, não sei se impedimento, mas cognitivo, de alterar atividades, de não conseguir reagir bem a coisas inesperadas, a quando as coisas não estão super bem planejadas, isso me incomoda muito, porque se não está super bem planejado, se não acontece conforme eu planejei no caso, isso aí me incomoda muito, eu fico travado. E isso de travar é uma das coisas que mais me incomoda, porque é complicado, você fica meio que incapaz, sabe? O mundo está acontecendo, as coisas estão rolando e você está parado. E as coisas só estão vindo. Tipo quando a pessoa está com depressão, por exemplo. Eu acho que não chega a ter depressão, mas as coisas estão acontecendo, tipo, a pessoa não trabalha com depressão. As demandas estão vindo, ela não consegue fazer porque está com depressão. Não é culpa dela, mas mesma coisa comigo, por exemplo. As coisas estão vindo, eu fico nervoso, travado, impossibilitado de fazer, e as coisas são... As datas são aí. Sim, Então é não algo dá que me tempo incomoda de pra processar caramba. tanta informação, né? Se eu tenho... Agora eu tô usando uma tática pra melhorar, que é assim, não olhar muito a minha agenda. Tipo, tem que fazer isso, só pensa nisso. Pelo amor de Deus, não pensa no próximo. Se eu pensar na próxima coisa, depois na próxima, eu fico travado, não faço. Então, para mim, essas duas coisas principais. Ficar muito nervoso na presença de algumas pessoas, a ponto de ficar se beliscando, temendo. Também esse ponto aí de não ter... Se tem um nome isso, quando você se adequa a situações inesperadas,
resiliência, acho que é o nome. Isso aí eu tenho zero, assim. E outro ponto assim, eu tenho dificuldade de socializar porque quando eu falo, eu tenho dificuldade de interpretar o contexto social das coisas. Então, por exemplo, a pessoa, não sei, transgênero. Se eu fizer uma piada, assim, não é que eu queira ofender, não é que eu queira magoar necessariamente, é que simplesmente vi o negócio pulou da minha boca, sem eu pensar, sem eu filtrar, e acabei magoando a pessoa, algo que eu não queria. Ou algo que talvez, assim, seja até interpretado como racismo, talvez, mas eu não queria de forma alguma transparecer isso e deixar a pessoa triste ou constrangida, ou algo, uma pessoa mais feminista, assim, eu falar alguma coisa que vá magoar ela, questão da sua identidade, não sei, mas essa falta de... Eu não digo que educação, porque eu considero que fui bem educado, mas essa parte de não conseguir pensar muito bem, filtrar muito bem o que falar, é um problema. E não é questão de ficar bêbado de falar, eu falo super sobre as coisas. Então, eu tento amenizar o que eu falo ao máximo. Então, são essas três coisas principais. O do filtro, assim, parte socializada, a parte da cognitiva, de vir coisas inesperadas, fora do planejado, travar totalmente, e a parte de ficar nervoso na presença de algumas pessoas. Principalmente parte de relacionamento, como é isso aí, pra mim, eu fico sempre travado. Nem... Se não alguém falar comigo, eu travo, viro e vou embora. Super travado. Esses três pontos principais, assim. Você percebe, Henrique, até mesmo, né, nas conversas que você teve com a psicóloga ou com o próprio psiquiatra, algum tipo de hiperfoco, algum tipo de hipersensibilidade, né, seja com barulho, luminosidade, ou isso nunca passou muito por você? Como assim, hiperfoco? Tipo, de gostar muito de alguma coisa? Específico, né? Suponhamos, eu atendo muitos candidatos com tech que me relatam, eu tenho hiperfoco em videogame, eu tenho hiperfoco em algum assunto, sei lá, de física espacial, mesmo estudando para concurso público, por exemplo. Tá, entendi. Tá, o meu é 100% dinheiro. Desde pequenininho, desde que eu me conheço por gente, com 4 anos, eu lembro que eu sou fanático por dinheiro. Sempre, 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 sempre. Desde de pequeno. Se perguntar qual era meu sonho, tipo, qual profissão você quer? Não sei. Só quero ter dinheiro. Não sou referência milionária. Então, assim, sempre foi meu foco. Então, já que eu atrelo o trabalho como uma forma de adquirir o dinheiro, eu sou super focado para trabalhar. Eu tenho esses problemas de perder o foco, de travar isso, aquilo, que acabam me deixando muito atrás dos demais. Tipo, se a média é que eu tô aqui nesse sentido, só que eu acredito que já que eu dedico o meu dia inteiro só para isso, eu fico talvez até acima. Porque eu realmente... Eu não quero de forma alguma ter que transparecer na entrevista que eu tô acima da média, porque senão você pode até me classificar. Mas eu quero dizer que eu tô muito abaixo da média em questão de produtividade, então eu tento compensar com horas de dedicação, o que certamente prejudica minhas outras áreas da vida. Sim, com certeza. Então, meu super foco é esse, é dinheiro e como forma de alcançá-lo trabalhando. Seja estudando... Você falou uma palavra-chave que eu acho interessante você soltar lá no momento da perícia mesmo. Se dedicar bastante a alguma atividade a ponto disso prejudicar até outras áreas da sua vida. Com certeza acontece. A dificuldade que você tem de iniciar uma nova tarefa a ponto de aquilo ir tomando outras horas do seu dia até a noite e acabar prejudicando, né, seu convívio com sua família, com amigos, etc. Outras tarefas que você precisa ou tem interesse de fazer. Tá? Não, realmente, porque a gente tem várias áreas na vida, né? Tem área, pode dizer, espiritual, social, profissional, financeiro. Tem várias áreas da vida. Dentro da pessoa, a pessoa pode ter hobbies, a pessoa pode ter lazer. De relacionamento, a pessoa pode... não só relacionamento com namoro, mas pode ter amigos. Nada disso eu tenho justamente porque eu fico o dia focado nisso. Então, realmente, me acaba atrapalhando o resto. Perfeito, isso mesmo. Eu quero que você tenha em mente isso, né? De falar, abordar no momento da perícia as diferentes áreas da sua vida. Tem muitos peritos que têm um comportamento que me irrita profundamente, que é de ficar só perguntando o candidato dificuldades, limitações que ele teria para o cargo que ele vai desempenhar. Isso é até importante. O problema é quando ele fica preso só em perguntas que remetem à área profissional. Né? Ninguém é PCD somente 8 horas por dia para exercer um cargo, né? Então, de fato. Aproveita, né? Você aproveita ali a brecha quando você estiver falando sobre eventuais dificuldades que você pode ter no trabalho, mas aproveita e vai falando de vida social, vida familiar, acadêmica também, momentos de estudo, de lazer, etc.
tá? Não deixa o perito ficar preso só nessa bolha profissional. Tá bom? Porque se ele ficar preso só nessa bolha profissional, quando ele acaba até me descaracterizando, não descaracterizando, mas Exato, me impossibilitando de pegar o cargo, né? Porque ele vai exatamente. estimular tu só a falar coisas que vão contra tu pegar o cargo, contra tu exercer o cargo. Exato, porque né, isso aí, muita coisa importante da vida do candidato passa batido e vai faltar, com certeza, vai faltar elementos para ele te avaliar como PCD, né? Uhum, sim, Mas uma sim. proficiência não é avaliada somente o potencial de produtividade de trabalho que ela vai ter. Não, né? A integração social no geral, então, vida Uhum, acadêmica, social, familiar, tudo isso é muito importante também, tá? beleza, tá. E sobre hipersensibilidade, né? Ou até mesmo seletividade alimentar, né? Tem aquele tipo de comida que você não consegue comer de jeito nenhum, ou você percebe dificuldade para trabalhar ou para estudar quando está submetido a um ambiente mais barulhento, ou aquele tipo de ruído que para Não você consigo. Se tá em. Tanto que quando eu tava no estado, tipo, aqui eu trabalho. Tô sozinho aqui. Tanto que, assim, tem um laboratório da universidade, que é onde ficam os bolsistas, todo mundo lá do. Eu faço engenharia mecânica, mas o laboratório que eu tô de engenharia de produção, do mestrado. E lá é um baita ambiente para trabalhar, tem pessoas incríveis, o ambiente é bom, é super bom. Só que eu não consigo, porque tem pessoas na volta, não sei, me incomoda perante outras pessoas, ainda mais se tem um barulhinho, uma pessoa falando lá no fundo da sala, esse barulhinho me impossibilita. Posso até botar esse fone, escutar um chatting dela falando, eu não consigo. Então, eu prefiro ficar, até o professor já me chamou várias vezes para ficar lá e tudo, só que eu não sei como isso é para ele, mas é complicado mesmo, porque eu não consigo produzir lá, eu fico muito travado. Quando eu estava no estágio, o estágio era um absurdo, era muita gente na volta, era um escritório grande assim, com várias pessoas se comunicando em reunião e tal. Eu passava a manhã inteira fingindo que estava trabalhando, ficava teclando o teclado e ficava dando cliques no mouse para fingir que estava fazendo alguma coisa. nossa, entendo. Daí eu até teve umas borradas que eu fiz no estágio, porque eu não consegui terminar o serviço, não ficou bem feito, mas foi justamente porque dentro do período do estágio eu não conseguia fazer. Que, dava esse. Assim, por dois motivos. Um é o som, que me incomoda, eu não consigo me concentrar se outra pessoa falando. Eu começo a prestar atenção no que ela tá falando, depois o que o outro tá falando, depois aquilo. Não consigo me concentrar no que eu tô fazendo. E o outro que eu fico meio nervoso, não tem pessoas muito na volta do que eu tô fazendo, enquanto eu tô trabalhando. Não sei, me dá uma. Como se Não sei sentisse explicar. observado, né, ali, aquela abafada. Se eu me sinto observado assim quando eu tô trabalhando, por essa a pessoa nem tá dando bola que eu tô fazendo, mas sabe, meio que passando aqui, eu fico meio Entendo. travado. Esses são bons exemplos também, tá? Eu gosto, quando o candidato trabalha com o perito, exemplos práticos do dia a dia dele, onde a limitação decorrente do autismo ela se manifesta. Aquilo que pode chamar a atenção do perito, que pode atiçar ali a curiosidade dele mesmo, sabe? Uhum. Então, seja você precisar utilizar um fone de ouvido ali para ficar meio isolado, um ambiente que tem um burburinho. Não, né? Esse exemplo que você trouxe aqui para mim, não, eu ficava até teclando ali, fingindo que estou trabalhando, porque eu estava incomodado naquele momento. Então, Uhum. entregue para o perito exemplos práticos onde a limitação do autismo se manifesta nas mais diversas áreas da sua vida. Perfeito. Eu Entendi. trabalho muito com candidatos aqui, que eles meio que tentam decorar o atestado, o laudo que o psiquiatra dá para eles chegar lá no momento da perícia e ele ficar soltando lá para o perito aqueles jargões médicos, né? Aham. Só que eu não gosto dessa abordagem, até porque, sempre lembrando, pode ser que o perito ele não seja um psiquiatra, um neurologista de ofício, então ele não Sim. vai saber efetivamente como o TEA se manifesta. Mas exemplos simples mesmo do dia a dia do Henrique, isso com certeza que ele vai entender, né? Sim, Porque fica ajuda mais muito o claro, né? atleta. Exato. Então, os exemplos que você pode dar para ele, né, na sua faculdade, na sua casa, convivendo ali com seus pais, com seu irmão, tá? Isso Uhum. de você ficar várias horas ali, até pegar o tranco, aquela atividade nova que você está começando, são exemplos que atiçam ali a curiosidade dele. É isso que a gente quer, né? A gente Sim, sim. facilita a vida do perito para ele facilitar a sua, tá? Sim, entendi. Você vai, Felipe, tanto no seu relatório, mas eu quero que você tenha isso quase que gravado em mente mesmo. No Uhum. momento da perícia, são três pontos principais que você vai ter que passar, Henrique. Quais que são esses pontos? As limitações psicossociais, né, decorrentes do autismo, é o diagnóstico do autismo em si, é uma Uhum. parte que vai estar até em vermelho aqui no seu relatório.
Tá. Está logo nos primeiros parágrafos. Então, as limitações psicossociais decorrentes do autismo. Segundo ponto, barreiras de participação. Então, quais são as barreiras? Como a limitação se manifesta na prática, né? Seja no ambiente acadêmico, com seu mestrado, né? Convívio lá com seu orientador, convívio com a sua família, no momento de lazer, tudo mais, né? Barreira é como a limitação se manifesta e, eventualmente, pode até te prejudicar na integração social, né? Por exemplo, você diz também, às vezes eu não consigo ali entender bem o contexto da conversa e posso soltar algum termo que pode magoar uma pessoa. Sim, sim. Aquilo ali, efetivamente manifesta uma barreira de participação social, né, de integração social. Uhum. Não precisa, obviamente, você não precisa falar termos bonitos, nem nada do tipo. Sim, sim, Mas sim. sempre lembrando os exemplos mesmo, sabe? Sim, acho que exemplo é a melhor forma de poder expressar isso, porque se o cara não conhece muito termo técnico, ele não vai entender a limitação. Agora, se eu der exemplo prático, ele realmente pode sentir, assim, empatia da situação e ter um entendimento. Exatamente. E o exemplo é aquilo. O exemplo, ninguém melhor do que você para falar o exemplo, claro, mas vai facilitar para ele também, né? E por fim, né, retomando aqui, ó, limitações psicossociais, barreiras de participação, e o terceiro ponto, justamente quais as adaptações, ainda que sejam leves, quais as adaptações que você utiliza no seu dia a dia para atenuar o seu desconforto, para te trazer mais produtividade, para estudar, para trabalhar, etc. O principal é o isolamento, isso aí que é complicado, né? Porque não é uma coisa boa. O isolamento me ajuda a produzir mais, porque se eu estou indo no meio de pessoas, eu não consigo produzir. E de certa forma, eu isolo também, porque eu fico o dia todo em função disso, eu não saio, não faço isso, aquilo. Então, o isolamento acaba sendo a solução para mim. Só que pega uma pessoa que tem essa tendência de se isolar, que usa isso ainda como ferramenta para conseguir fazer as coisas. Acaba que fica meio... parece uma solitária, né? Exatamente. Só convive com família, praticamente. E às vezes nem com a família. Passo o dia aqui nesse cômodo aqui, na função do mestrado, das atividades. Super focado, né? Eu vi até que você colocou um exemplo bacana na sua ficha, a questão da dificuldade que você tem com o WhatsApp, né? Até tenho. Demorar dias para responder. Isso aqui eu já trabalhei na parte comercial e não deu certo porque o cliente quer receber mensagem na hora. E para a pessoa fechar um projeto, um trabalho, um serviço com você, ela vai querer resposta na hora. Então, a pessoa tem que receber mensagem na hora. E eu demoro dias para responder. Se a pessoa mandou um áudio, lascou, porque eu fico meio assim, pô, será que é uma coisa ruim? Será que tá me xingando? Não sei o quê. Esse tempo me mandou um áudio, meu orientador, eu pensei, pô, será que eu fiz alguma coisa mal feita? Sei lá o quê? Deve estar me xingando, não sei o quê. Deve ser alguma coisa ruim. Sempre ser o pior. Daí eu fico nervoso e às vezes demora 3 dias. Só quando meu pai pergunta para mim, como é que tá o WhatsApp isso aí? Eu digo, o professor me mandou uns 3, 4 dias atrás, só que eu não sei, quando ele deve estar bravo comigo. Ele, por quê? Eu não sei. Ele, então vai ver o áudio. Daí eu vi o áudio, ele queria que eu participasse de uma aula com ele para depois fazer o estágio de docência, e eu tinha que ter visto a aula há 2 dias atrás. Então, meio que me lasco, porque acaba te prejudicando. É meio que um conjunto de ansiedade e Sim. meio que... Não é só ansiedade, é muito... situações hipotéticas, né? Todos ruins no caso, e acaba, né? Nem vou ouvir o áudio, porque isso aqui pode me complicar. Eu não sei, é porque eu tento fugir dos problemas, esse é o problema. Eu tento fugir em vez de enfrentar. Não sei se é algum termo específico isso da pessoa meio que ter essa dificuldade a mais de se comunicar com as pessoas. Porque, uma pessoa tá falando comigo diretamente, eu já fico meio assim, falar com ela. Eu já fico meio nervoso, se é pessoalmente. Por videoconferência, um pouquinho mais tranquilo. Por WhatsApp é mais tranquilo ainda, mas o WhatsApp eu tenho o poder de não responder na hora. Então eu acabo respondendo depois de um tempão. Só quando sou meio que forçado, a pessoa já mandou várias mensagens. Mas é um impedimento da comunicação no geral. É que no WhatsApp eu tenho o poder de não responder na hora, então acaba se alastrando. Não é de comunicação, né? Até tem um nome aqui, eu acho que a psicóloga colocou, porque comunicação é mais exclusivo na fala. É interação social. Interação social, sim. É uma limitação da interação social. Porque é algo que atrapalha bastante, né? Por exemplo, isso aí do exemplo que eu dei do estágio de docência. O professor quer que eu veja a aula para depois ensinar os outros. Se eu não tive o comprometimento de ir à aula para poder ver, para depois, como é que ele vai me deixar dar aula para os outros? E se eu nem enviar a mensagem e respondi, piorou. Aí é pior ainda.
Complica tudo, com certeza. Então é um negócio que atrapalha muito a minha, não vou dizer rotina, vida no geral, assim, a interação social. Sem dúvidas, não. É um exemplo aqui magnífico para ser falado num momento de uma perícia. Uhum. Tá, Henrique? Isso aqui com certeza chama atenção. Como que Porque, funciona porque eu ia dizer, é diferente a pessoa ser desleixada de simplesmente, não quero responder, deixa eu ver aqui? depois. E a pessoa não conseguir querendo responder, é meio que diferente, né? Exatamente, é Desleixo. bem diferente, com certeza, né? Com certeza. A gente conseguindo ali estabelecer no momento da perícia, né? Qual que é a diferença mesmo na prática da vida do Henrique para alguém lá da ampla concorrência que não tem um transtorno do espectro autista? Ainda que seja uma limitação leve, a gente conseguindo mostrar isso aqui com exemplos, facilita muito, aumenta demais as chances de você passar sem Uhum. consequência nenhuma. Tá? Entendi. É isso aqui que a gente quer mesmo. Como que funciona aqui esse relatório que a gente monta para você, Henrique? Você vai ver que ele é um relatório dividido em duas partes principais, né? A parte das limitações psicossociais, que vai estar em vermelho, né? A questão Uhum. mais clínica, né? Mais psiquiátrica do tema. Então, ela já vai estar nos primeiros parágrafos aqui. A parte, e a outra parte, que é a parte em azul, é uma parte que diz mais respeito à questão pessoal mesmo do tema. É isso que a gente tem conversado aqui. A gente vai trocar Uhum. ideia e eu já vou tomando nota aqui e organizando essas informações também. Entendi. O que é importante aqui, né? Até te explicando como é que funcionavam muito essas perícias, né? Até mais ou menos ali 2009, o Brasil ele adotava um conceito de PCD, né, de pessoa com deficiência, muito exclusivamente médico, digamos assim, né? Era uma perícia muito objetiva. Uhum. Basicamente, eu ia comparar o laudo médico que o candidato está apresentando ali com o teor do decreto 3.298 de 1999. Um decreto que ele trazia uma lista do que era considerado uma deficiência auditiva, mental, Uhum. psicossocial, física, etc. Qual que era o problema disso? O perito, muitas vezes, ele poderia simplesmente interpretar mal o laudo do candidato e não entender que aquela condição ali está expressamente prevista no decreto. Né? Porque, basicamente, o perito ia fazer aquele cara crachá, né? Ia comparar o laudo com o teor do decreto. Nisso, se o candidato não tivesse a condição amparada no decreto, ele Uhum. seria descaracterizado como PCD. Entendi. Por exemplo, eu gosto até de citar isso como exemplos práticos aqui também. Candidatos que tinham deficiências decorrentes de amputações, ainda que leves, né? Um dedinho amputado ou o dedo do pé amputado. Esse Uhum. candidato, certamente, ele se configuraria como pessoa com deficiência física decorrente de deformidade adquirida com comprometimento funcional. Tem isso lá escrito no decreto. Então, provavelmente, ele passaria mais tranquilo lá no momento de uma perícia. Em contrapartida, por exemplo, eu atendi no mês de maio, abril desse ano, um rapaz lá de Salvador, que com 29 anos de idade, ele teve um câncer gravíssimo no intestino grosso. Então, ele teve que fazer uma cirurgia de urgência e tirou ali 40% a 50% do trajeto mesmo do intestino. Né? Depois dessa cirurgia, a vida do cara virou de cabeça para baixo. Então, se ele come alguma coisa, se ele toma um golinho d'água, ele tem que ir no banheiro. A digestão é muito rápida. A vida Ah, dele virou de cabeça para baixo mesmo. Né? 5 a 8 vezes por dia, ele tem que fazer cocô, por exemplo. Né? Então, a qualquer momento, ele pode sujar a caramba. roupa, tem que usar fralda, ele não pode sair na rua, porque a qualquer momento, né, tem que evacuar. Ah, Então, uhum. é uma coisa, assim, muito limitante. Qual que é o problema dessa situação desse rapaz? Não tem, nesse decreto antigo, no decreto 3.298, nenhuma previsão de câncer de intestino, neoplasia maligna, né? Os médicos Uhum. gostam de chamar. Então, enquanto o cara que tem um dedinho, ou pelo menos a ponta do dedo amputado, passaria, o cara que teve um câncer grave no intestino, tem a vida toda virada de cabeça, Com restrições bem maiores, que não tem nem bem maior. comparação. Exatamente. Então, na prática, virava uma bagunça mesmo, era muita decisão desproporcional, né, injusta. Uhum. Mas ainda Realmente, bem isso. que, a partir de 2009, a coisa começou a mudar depois da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é Uhum. o que veio a se tornar a nossa Lei Brasileira da Inclusão, né? A Lei 1346 de 2015. Então, na prática, o que essa lei determina? E ela é a lei soberana do Brasil no assunto de enquadramento de PCD, ela que manda em todas as outras, inclusive nesse decreto. Ela Uhum. determina o quê? Além do candidato, da gente saber qual que é o diagnóstico desse candidato, a gente precisa saber
qual que é a interação desses impedimentos com as barreiras de participação que ele tem. Então, eu gosto até que o candidato imagine uma balança, né? Quanto mais impedimentos, maiores vão sendo as barreiras que ele enfrenta. Sim, sim. Então, de nada adianta a gente ter o diagnóstico, lá, o CID-F84, né? Que é o caso do Henrique aqui, do TEA. Né? De nada adianta a gente só ter só o diagnóstico, mas não saber como que isso age na vida da pessoa. Né? Porque era exatamente isso que acontecia lá atrás. Não, basta saber qual que é o diagnóstico aqui do candidato e pronto, segue o jogo. A gente já toma a decisão aqui. Por isso que um cara que teve esse câncer muito grave acabaria, né, sendo eliminado, certamente lá atrás. Porque é impossível, na verdade, né, ter um decreto, ter uma lei tão específico que elenca ali todas as hipóteses de deficiências físicas do mundo, né? São milhares. Não tem como. Não tem como. Então, isso aqui que a Lei Brasileira de Inclusão fez, né, de determinar a avaliação entre impedimentos e barreiras, isso aqui facilita muito, pelo menos para um candidato que não tem uma deficiência expressamente prevista lá naquele modelo, né, de listinha, de um rol fechado do decreto 3.298. No caso do TEA, é ainda melhor para a gente, porque o TEA tem uma lei própria, né? A Lei 764 de 2012, a famosa Lei Romeu-Mion. Então, além do enquadramento pela Lei Brasileira da Inclusão, né, nesse conceito biopsicossocial que a gente tanto fala, você tem também um enquadramento numa lei que ampara a própria política nacional de proteção à pessoa com TEA. Então, isso aqui, para a gente, é o melhor dos mundos. Eu coloco essas duas legislações aqui dentro do seu relatório, até para entregar bem mastigado lá para o TI. Legal. Por mais que não tenha muita noção, possa não ter muita noção, caso não seja psiquiatra, ele lendo ali vai ver que tem fundamento, e se fizer uma pesquisa rápida, vai... Exatamente. O problema é a interpretação dele, né? Não é realmente a questão do enquadramento. O problema não é o TEA ser ou não considerado. Ele é considerado. O problema é a identificação do TEA, né? A identificação do TEA. Isso que a gente tem visto como um dos maiores problemas. Até por isso eu te perguntei no início aqui da nossa consultoria, se algum médico, a neuropsicóloga, trabalhou com você a possibilidade do TDAH. Acontece muito de uma maneira, assim, extremamente irritante para mim, pelo menos que trabalho com isso semanalmente, de peritos que consideram o candidato pessoa só com TDAH e fala que você não tem TEA. Por isso eu até falo, quando o candidato que eu atendo aqui, ele tem o TEA, o TDAH também, eu recomendo que ele fale do TDAH ali como uma das várias comorbidades associadas ao TEA. Não dê muito enfoque, não fica detalhando muito o TDAH, não. Só para o perito, evitar o perito achar que você tem só o TDAH. Sim, porque o TDAH em si não é um fator que exatamente. Classifica, né? O TEA é sempre o topo ali da pirâmide. O TDAH, ele tem a mesma importância do que uma rigidez cognitiva, uma dificuldade de interação e comunicação, né? As hipersensibilidades ou hiperfocos, ele tem tanta importância quanto. Ele não pode ser muito enfatizado. Sim, mas no meu caso não tem, então não. Então não tem essa possibilidade, então você quer até ajuda. Aí você tem que perguntar sobre medicação que você toma, aí você pode falar com ele também. Sim, canabidiol, aristário, que são medicamentos bem característicos. Sim, sim. A gente gosta, querendo ou não, muitas vezes a gente foca muito no que é clichê do TEA, né? O que é clichê, né? Certos estereótipos ou certos medicamentos que a pessoa com TEA costuma tomar, aqui vale a pena mesmo a gente explorar isso na hora, justamente porque se você tiver de frente para um médico que não é especialista, vai facilitar para ele. Caso eu dê exemplos de medicamentos e o efeito que eles causam no meu cotidiano. Isso. É muito comum pessoas que têm TEA tomar o canabidiol, né? Sim, meu médico comentou isso. Alguns pontos que eu queria pegar com você aqui, Henrique, mais pontos sobre questão de infância, né? Eu vi que você colocou um exemplo interessante na sua ficha sobre a natação, né? A maioria dos seus colegas não precisava e você estava sempre com o suporte dos seus pais. Como é que foi? Tipo assim, porque quando tinha uns 11 anos por aí, quando saí da natação, tinha que ir pro vestiário. E no vestiário, você tomava banho lá e tinha que levar a malinha com as roupas e tudo mais. E com isso, eu não tinha autonomia de separar as roupas. Tipo, para começar, não era eu que colocava as roupas na mochila e levava. Eram meus pais. Já tinha uns 11 anos.
E quando chegava lá, não tinha autonomia, tipo, tô tomando banho, vou ver qual roupa pegar, isso, aquilo, vou deixar aqui, vou naquele chuveiro ali, ou vou esperar na fila, ou vou fazer isso, aquilo. Eu não tinha noção nenhuma, era tipo, minha mãe ia comigo e dizia, o chuveiro ali tá vago, é ali. Aí eu dizia, acabei. Daí ela, eu estou alcançando aqui. Aí só me alcançava na mão. Aí eu ia pegando e ia colocando no chuveiro. Eu alcançava a toalha, me sequei. Tá, agora eu alcanço os negócios. Tá, foi. Aí eu não tinha autonomia, tipo, tem que levar. Se eu tivesse sozinho, para começar, e me secar com a toalha, talvez eu esquecesse da toalha em casa. Já esqueci alguma coisa. Eu não tô habituado. Se tivesse que fazer, por exemplo, escolher suas roupas, já ia ficar meio assim, isso, aquilo. É que assim, eu sou muito dependente para as coisas. Eu acredito que não é da criação, porque o meu irmão é super independente, então eu não sei se isso é característico do TEA, assim, essa dependência dos pais, assim, no geral. No geral, é bem variável, né? É bem O que a variável. gente observa muito, né? É lógico que eu estou falando aqui como um advogado que lida muito com o TEA, não como um psiquiatra, né? E como filho de TEA também. A gente vê que tem muita dificuldade de tomada de decisão mesmo, no geral, né? Esse é um problema, tomada de decisão. A tomada de decisão assim, é bem mais complicada. Então, é sempre muito mais confortável para a pessoa com TEA ter o suporte ali de um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, né? Tá sempre ajudando. Eu atendo muito aqui, por exemplo, pessoas com TEA que estão sendo acompanhadas pela mãe, ou pelo marido, ou pela esposa, né? Justamente porque, às vezes, o marido, a esposa, a mãe, até tem a noção mais externa, né, das dificuldades que ele tem. Aí, isso acontece muito, tá? Porque como eu disse, eu não sei explicar muito bem, porque quando eu ia na natação, a minha mãe esperava, opa, ela ia comigo, eu dizia, vai ali, aí eu ia, aí meu passava toalha, ia fazer isso, eu não sei o porquê, mas eu sei que se eu tivesse fazer sozinho, eu não teria iniciativa, eu nem ia pra natação, eu disse, vai lá sozinho, pega um e vai sozinho, daí te vira, né, isso, eu não ia, não ia ter coragem, assim. Não sei de porquê, mas eu não tenho iniciativa de fazer as coisas sozinho. E assim, essa dependência é muito por tomada de decisão. Até digo que o pai é meu coach, porque eu pergunto muita coisa para ele do que eu tenho que fazer. Tipo, o professor mandou essa mensagem, como é que eu respondo? Uma pessoa da bolsa me pediu isso aqui, ajudar nessa atividade, será que eu ajudo? Tô cheio de coisa. E se eu disser que eu não posso, o que eu vou dizer para ela? Então, tudo que é tipo de tomada de decisão, eu tenho que contar com principalmente com meu pai. Tudo. Porque eu tenho muita dificuldade de ver qual a melhor opção, de ver quais as opções, escolher, e ainda assim, como é que eu posso dizer? Às vezes, até mesmo de executar por causa de restrição cognitiva, mas é muito de escolher, de analisar as opções e escolher. Certo. É um exemplo bom que você me deu aqui, tá, Henrique? Especificamente a questão de perguntar ao seu pai. A pessoa lá me perguntou alguma coisa da bolsa, o que eu respondo? Isso aqui eu acho bacana de ser falado, tá? Algo que chama a atenção, sim, do médico. Muito bom. Em relação ao convívio com outras crianças na infância, Henrique, você se lembra, ou pelo menos comentários dos seus pais em relação a isso? Você interagia bem com as outras crianças? Ou tinha tendência de ficar mais quietinho no seu canto? Como que era? Eu ficava mais quietinho. Peraí, só me chamaram aqui rapidinho, só deixa eu dar um sec rapidinho. Não era meu pai me lembrando de uma coisa para falar para ti. Tranquilo. Ele. Não, que eu achei importante falar para ti que eu sempre fui muito demorado por causa da tomada de decisão a entregar a prova. Já teve prova na faculdade que era 5 questões, com 4 alternativas cada, e eu levei 3 horas para fazer. O professor ficou puto comigo, porque todo mundo entregou em 20 minutos. Daí eu acho que é por causa da tomada de decisão, talvez seja isso. Gosta ali de ficar quase que dialogando com a questão, né? Fica processando muito, querendo a mais perfeita possível. E acaba é muito por causa de querer a melhor coisa possível, de querer a perfeição. E não sabia como chegar nela, até tanto que não tinha a perfeição, mas a tomada de decisão é um dos negócios que mais me afeta. Mas o que você tinha perguntado mesmo, a questão da infância, eu lembro trechos assim da infância, como todo mundo, né? Eu lembro alguns trechos, mas meus pais me comentam muito que quando eu era pequeno, tinha de 4 para 6 anos, principalmente, sempre fui mais isolado, mas eu ficava sempre num balanço sozinho, ou conversava com a tia da merenda.
Nunca fui muito de interagir, de brincar de pega-pega, isso com as coisas das crianças. Meus pais até iam pro colégio no período da tarde ver como é que eu tava, porque havia as crianças brincando e eu sozinho no balanço. Ah, ficava mais brincando sozinho. Era brincando sozinho ou com a tia da Melena, com adulto, assim, na minha volta. No caso, o adulto provavelmente devia ter iniciativa, porque eu devia pensar sozinho. Não Mas partia de eles você. disseram que era só isso, era tipo, eu sozinho no balanço, aquele negócio desce também, mas mais no balanço sozinho e parado. Eu nunca fui muito recreio, sempre foi. Eu lembro de trechos assim, de quando era muito novinho, não tenho muitas lembranças, mas meus pais relatam isso. Sempre ficar muito sozinho. E em relação ao seu próprio desempenho mesmo, tanto na escola quanto na faculdade, você sempre teve mais facilidade para estudar, para tirar boas notas? Como que foi com você, Henrique? Eu sempre fui muito dedicado. Não, sempre dedicado é uma palavra forte, como é que eu posso dizer? É que eu sempre tive dificuldade em humanas, e exatas eu tive mais. Não sei se é facilidade, mas menos dificuldade em relação a humanas. Humanas eu sempre fui bem ruim. Então, assim, sempre no ensino médio, eu nunca tive dedicação nos estudos, fundamental, médio. Assim, eu lembro que eu estava no primeiro ano, começando de baixo para cima, eu tinha muita dificuldade de ser alfabetizado. Eu quase rodei no primeiro ano, por dificuldade mesmo, porque eu estudei muito, meus pais falam em cima de mim, e eu quase reprovei, porque eu tinha muita dificuldade, principalmente nessa fase de alfabetização. Na parte de matemática eu não lembro tanto, assim, no segundo, terceiro, mas lembro que a alfabetização foi marcante. Eu tinha muita dificuldade mesmo, em relação aos demais. Mas, assim, depois, nos anos seguintes, a minha meta era sempre tirar 7. Se pegasse um examezinho, ia lá, ficava com a média assim que passava, eu não fui muito dedicado. Quando eu entrei para engenharia, eu pensei, pô, é algo de. Eu sei que é difícil, então se eu continuar nesse ritmo, eu vou rodar. Não tem como tu planejar tirar 7 ou 5 e passar de ano. Você tem que ir pensando para tirar. Se você for pensando em tirar 9, você vai tirar o 7, uma coisa assim. Mirar no alto, né, para pelo menos. Exato. Então, eu comecei a me dedicar muito. Até porque não tinha humanas na engenharia. Tinha uma cadeira, outra de produção pessoal, assim, mas, tipo, a cada 20 cadeiras de matemática tinha uma de humanas. Então, para mim era menos ruim, assim, porque eu tenho horror de humanas. Então, assim, nunca consegui um livro. Acho que o livro que eu já li é aqueles de desenho. Só tinha 5 páginas e uma frase em cada página. Nunca li um livro. Não me orgulho disso, acho super feio isso, mas eu não consigo ler um livro. Só se, tipo, tem uma prova de soldagem na engenharia e eu sou obrigado a ler. Tipo, sou obrigado. Mas até no colégio, eu fingia que lia, eu pegava os na internet, nunca li. Mas, enfim, no ensino médio, no início, na minha formação, quando era alfabetizar, aprender a ler, escrever essas coisas, eu tinha muita dificuldade. Quando fui crescendo, eu sempre a média era tirar 7, 6 por aí, só passar. E onde eu despontei foi na faculdade, onde eu comecei a encarar mais. Aí eu comecei a me dedicar. Mas, tipo assim, eu não me considero com facilidade e acho que nem intermediário. Eu ficava estudando, não vou dizer horas líquidas, porque a hora líquida é para quem tem foco, né? Mais complicado. Ficava o dia todo estudando. Amanhã, à tarde e à noite. Minhas aulas eram noturnas, então eu ia para a noite, só saía da aula, dormia, de manhã estudava, à tarde estudava e à noite ia para aula. Então, era o tempo todo estudando, por isso que eu consegui passar e formar. Que agora estou mestrado, mas foi porque eu estudei muito. E por ter essas restrições, tipo, de não sair, eu não fui para nenhuma festa da faculdade, por exemplo, nenhuma. Tanto que o pessoal disse que é a primeira vez que viram alguém fazer isso, esse feito de formar e não ir para nenhuma. Mas eu nunca, por não ter essas outras distrações, eu acho que foi mais fácil para mim, porque eu tinha mais tempo para dedicar. Então, acabou que consegui, por fazer algo que eu gostava, consegui ter mais foco, mas não muito, tipo, era 1 hora estudando e 1 hora estudando, tipo, 1 hora estudando, daí depois para ir para outra matéria, eu vou ficar 1 hora estudando música, alguma coisa que eu acho, depois para outra matéria, 1 hora estudando, aí depois mais 1 hora para outra, uma coisa assim. Vai então, revezando, né? mas o dia todo em função disso. Essa é que é a questão. Entendi. Mesma Você coisa percebe, Henrique, dentro do seu contexto, ou até mesmo comentários de pessoas para você, dificuldade de interpretação, assim, seja de metáforas ou de piadas, né, linguagem figurada, ou para você é tranquilo?
você tem dificuldade de entender metáfora? Eu tenho dificuldade. Se a pessoa fala ironicamente, Ironicamente, né? eu não entendo a ironia, eu entendo de forma bem racional, assim, que a pessoa, eu entendo como se a pessoa tivesse falado de forma racional, não irônica. Uhum. Se a pessoa faz uma piadinha ou ironia ou algo assim, eu não entendo, eu levo a sério, assim, o que foi Leva falado. a sério, né? Não Acaba consigo interpretando distinguir um do literalmente, outro, né? muito difícil conseguir distinguir. Interpretação mais literal. O que eu te recomendo de documentos? O primeiro documento mesmo, para você tentar pegar aqui, Henrique. O primeiro seria justamente a carteira de identidade, mas como você já tem ele, isso aqui é muito bom, né? Já está na vanguarda de muitos candidatos aqui. Seria a própria carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, né, que o pessoal fala muito. Não sabia que tinha. Ele é um documento geralmente emitido pelos governos estaduais. Então, certamente aí o governo do Rio Grande do Sul emite esse documento também, online mesmo, tá? Geralmente é uma carteirinha que tem um QR Code nela, então é um documento digitalizado. A CIPTEA. Depois dele, você pegar a CIPTEA, eu te recomendo muito tentar pegar credencial de estacionamento para vaga de pessoa com deficiência, tá? Uhum. É um documento que, até pouco tempo atrás, eu via muito obstáculo, porque os órgãos costumavam emitir só para a pessoa que tem deficiência de mobilidade, né, deficiências físicas. Mas agora, a maioria deles eu tenho visto que tem emitido para a pessoa com TEA, ou tem uma deficiência auditiva, por exemplo, tá? Então, vale a pena também ir atrás desse documento, tá? CIPTEA primeiro, depois a credencial de estacionamento. O mesmo vale para o passe livre municipal de pessoa com deficiência, tá? Se aí na sua cidade, ou pelo menos na região metropolitana e cidades próximas tiver sistema de transporte público, tá? Vale a pena pedir também. Mesmo que você nem precise utilizar, só para... Sim, mas fazer como comprovante. Isso que a gente quer. A gente quer demonstrar que o Henrique já teve a condição de PCD já reconhecida pela própria administração pública, né, para dar aquela forçada lá no momento da perícia. Né. Quando tem ali um perito que ele pode ficar um pouco balançado para te enquadrar com o PCD, é um documento público desse que termina ali, de empurrar Entendi. Se tiver vários e um laudo parrudo, então... Exatamente. Isso aqui aumenta muito, mas é muito mesmo a chance de você ter êxito lá, tá? Vale a pena esse esforcinho. É sempre dá aquela preguicinha de ir atrás de documento, eu sei disso, mas vale a pena o esforço, ainda mais que você tem esse tempo todo para se programar, tá? Sim, ver o quanto antes isso aí. O senhor tinha comentado de 3 pontos principais da entrevista. Só recapitulando, quais são mesmo? Eu sei que está gravado, mas só para eu saber dos 3 e saber o que abordar em cada um, no caso. Isso. As limitações psicossociais decorrentes do autismo. Então, dentro aqui das limitações, né, do diagnóstico em si, você traz o que é de mais clichê do autismo. Seja a hipersensibilidade com barulho, a rigidez cognitiva, não, eu prefiro ter sempre tudo bem planejado antes de prosseguir a minha tarefa. Então, a minha agendinha de domingo está sempre comigo, né? A questão de você interpretar, ter a tendência de ter uma interpretação literal, né, de metáforas, piadas, falas irônicas, né? A questão de, por exemplo, eu não sei se é o seu caso, a gente acabou nem abordando aqui, mas é muito comum da pessoa ter até a dificuldade de contato visual, né? Não sei se é o seu caso. Eu geralmente olho do queixo da pessoa para baixo, assim, não consigo baixo, ver nos olhos. É um clássico caso, tá? Então, isso é uma limitação psicossocial, né? Aquilo de você preferir a tendência ao isolamento, né? Então, enquanto o pessoal lá tem a vontade de cair nas festas de faculdade, eu tenho sempre a tendência de ficar no meu canto, não gosto de interagir. Né? Entendi. Então, isso entra dentro das limitações. A barreira é o quê? A barreira, eu quero que você lembre, Guilherme, qual é a consequência dessa limitação? Seja de uma progressão de carreira, um acesso a uma vaga de emprego, né? Esse exemplo que você me contou de eu não escutei o áudio do professor e aquilo ali acaba, né, complicando para mim, porque poderia ser uma chance boa de eu ter assistido a aula para repassar a informação depois. Sim. Então,
Barreiras é aquilo, como que as limitações se manifestam na prática e como que isso vai prejudicando Teria as consequências, assim. as consequências, como é que vai complicando a sua integração social, seja para trabalhar, para interagir com amigos, colegas, ou relacionamentos amorosos, né? O próprio Entendi. grupo familiar também, tá? E, por fim, as adaptações, né? Adaptação é, seja o fone de ouvido que você prefere utilizar ali para cortar o barulho do ruído de fundo, seja, eu prefiro trabalhar numa sala mais isolada, com menos colegas, pelo menos, né? Evitar ser interrompido durante a tarefa Sim, ali, justamente para não atrapalhar e pegar no tranco, né? sim. É que aí que tá, né? São adaptações para eu poder ir bem numa área. As outras a gente fica de lado. Então, por exemplo, é adaptar para eu poder trabalhar. Então, questão de relação, não digo amorosa, digo no geral, assim, com pessoas, amigos. Isso aí meio que é deixado de lado, por exemplo. Então, é uma Paralelo, né? adaptação que não existe. Eu Uhum. adapto para o que me interessa. Agora, para o resto, acaba não tendo adaptação. Acho que isso aí é Acaba não interessante. tendo, né? Então, algo que é muito clássico de adaptação para a pessoa com TEA, mas remete mais a trabalho, é a questão de ter as tarefas pré-definidas, né? Suponha, você passou no cargo público X. Então, antes de você tomar posse, ou seja, ali, pelo menos durante o exercício do cargo, você já tem em mente tudo o que você vai precisar fazer durante a semana para não ser pego de surpresa e aquilo ali acabar embaralhando todo o seu desempenho, né? Então, as tarefas pré-definidas ajudam a atenuar um pouquinho a questão da rigidez cognitiva, né? Sim, Você sim. falando isso também, né, uma adaptação clássica, né? Muitas vezes, né, o que a pessoa com TEA prefere fazer socialmente? É óbvio que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá, Henrique? Mas falar para os outros que têm o TEA, né? Para a pessoa evitar aquele pré-julgamento, né? Ah, o Henrique não manda mensagem, não responde quando a gente chama ele para fazer alguma coisa. Se for o seu caso, né, vale a pena falar. Por exemplo, no caso do meu pai, Eu escondo a quatro chaves, na verdade. facilitou muito o convívio que ele tinha com a família, porque ele tinha muito hábito, assim, é uma pessoa muito fechada. Então, acontecia demais, né? A gente recebia, quando eu ainda morava com eles, né? A gente recebia lá visitas, né? O pessoal da nossa família. Ele ficava sentado na mesa, assim, uns 5, 10 minutos, né? Conversava ali, e depois disso ele já ficava esgotado, né? Porque o ter que interagir, eu imagino que seja o seu caso também, Eu não gosto de visita por causa disso. gasta muita energia, né? Isso literalmente isso, gasta a sua energia toda. Não, Então, ele eu ficava, faço isso também. Se vem visita dos meus avós, alguma coisa assim, eu faço sala por 5, 10 minutos e vou pro meu quarto. e vai para o seu quarto. Tá? Inclusive, até um exemplo que eu acho interessante você falar lá, tá? Pode falar isso. Eu interajo ali, faço ali aquela... O máximo Cumpro que eu aquelas faço é dar um regras oi, sociais. abraçar e vou embora. Isso, Normalmente eu faço isso. exato. Tem uma Cumpre pessoa que eu ali não a regra. conheço, às vezes eu nem cumprimento. Eu só olho, faço um raio assim e vou. Às vezes eu passo reto, se eu não conheço. Meu irmão trouxe alguém que eu não conheço, eu só Só olho passa no reto. canto de olho e passo reto. Acho que às vezes tem impressão de mal educado, mas não é. Exatamente, acaba tendo essa fama, né? Ou de arrogante, ah, não, é muito frio, é mal educado. Então, são casos muito clássicos, casos muito clássicos. Vale a pena, sim, trabalhar isso. Só olhando aqui, eu te recomendei a CIPTE, credencial de estacionamento, passe livre municipal, e eu acho interessante também, esse site que até tem no nosso banco de dados, eu posso te mandar ele aí no seu WhatsApp. É o pedido de isenção de IPI para compra de veículo, por pessoa com Ah, deficiência. legal, legal. Mesmo que você nem tenha interesse, tá? Mas é um documento a mais também. Tá? O que tem acontecido muito? A Receita Federal, Henrique, muitas vezes ela exige que a pessoa tenha CNH especial, né, uma alteração na CNH antes de fazer esse pedido de isenção de IPI. Só que esse tipo de exigência da Receita, ele é ilegal. Não existe nenhuma lei no Brasil que prevê que a pessoa tem que ter CNH especial para fazer o pedido de isenção de IPI. Tá? Então, Entendi. qualquer pessoa basta ser PCD para fazer o pedido de isenção de IPI. Muitas Uhum. vezes a Receita defere, outras vezes ela cria esse caso aí e apresenta esse obstáculo de pedir CNH especial. Para o seu caso, né, suponhamos, eu quero só ter esse documento, autorização de isenção de IPI para levar para um concurso público para ter mais chance de ser aprovado. Se a Receita indeferir, aí não vale a pena ficar criando caso nem brigando, não. Mas suponhamos, você está se organizando, eu quero comprar agora um carro com isenção. Né? Se organizou financeiramente, quer trocar de carro. Uhum. Aí vale a pena se indeferir. Tá? Ah, sim, Vale porque a é um bom pena desconto. com recurso administrativo, né? Com até mesmo brigar na via judicial, se for o caso, porque é um desconto muito bom.
Mas e como é que é? Eu preciso tirar a carteira especial de CNH e aí depois entrar no pedido. Isso, não precisa. Ainda mais em se tratando de TEA, não existe uma CNH especial para a pessoa com TEA. Ah, tá, Existe para entendi. pessoas que têm deficiências físicas, né? Ah, Existe entendi. uma alteração de câmbio automático, direção de pedal. Uhum. TEA não. Então, para a pessoa que tem TEA, você já pode fazer o pedido direto. Eu vou te mandar o link aqui da Legal. Receita Federal, te mando aí no seu WhatsApp. Pode fazer esse pedido direto. Se Uhum. deferir, excelente, maravilha, tá? É um documento que eles costumam emitir, se eu não me engano, com 30, 60 dias. Como é que vai funcionar? Detalhar bastante aqui para você entender como é que funciona. Vai clicar nesse link, você cai no site da Receita Federal. Uhum. Lá no site da Receita, você vai preencher seus dados e tudo mais e vai emitir um formulário. Esse Uhum. formulário próprio da Receita Federal, ele é parecido com um laudinho, as tabelinhas assim. Você vai pegar esse formulário e vai levar no médico, ou do SUS, ou de clínica credenciada do Detran, ou de hospital privado, mas vinculado ao SUS. Recomendo que tente ir em médico do SUS direto, tem mais chance de dar certo. Legal. Uhum. Aí esse médico, o trabalho que você vai ter é isso, o médico vai preencher para você esse formulário, depois você vai digitalizar, tirar foto e mandar de volta lá no site da Receita. Tudo é feito online, com exceção de você pedir o médico para preencher para você. Entendi. Aí, Perfeito. tá? Mandando essa autorização para você, é um documento para você ter para o resto da vida, certamente, para levar em qualquer perícia. É um documento muito bom. Tá? Entendi. Perfeito. Uma dúvida que eu tinha é que esses 3 pontos que você falou que é interessante abordar, sou eu que vou abordar eles nessa ordem ou eles vão me perguntando nessa ordem já e eu vou responder? Não sei como é que é a dinâmica dentro desse. Pode ser. O grande problema das avaliações de pessoas com deficiência é isso, é a falta de um protocolo unificado. Ah, entendi. Tá, não tem. Pode ser que ele vá seguindo mais ou menos algo nesse sentido, mas o ideal é que você mesmo tenha em mente. Justamente para não faltar informação lá para ele. Tá, entendi. Acontece muito, né? Eu acredito que não vai ser o seu caso, porque você tem um lado comunicativo bem apurado, mas acontece demais. Candidatos têm TEA que são muito tímidos. Então, ele vai chegar lá, sentar na frente do perito, e ele vai pensar assim, tudo que o médico quiser saber, ele vai me perguntar, e aí eu vou respondendo. Mas acontece muito, do perito não perguntar nada, ele fica com a cabeça baixa lá, só anotando alguma coisa no papel dele, né? Faz perguntas muito superficiais, e nisso quem vai ser prejudicado é o candidato, né? O perito não tem ali uma responsabilidade com o seu sucesso naquele momento. Então, se você perceber que o perito está ali muito calado, sendo muito superficial, mal te fazendo perguntas, pode partir de você a iniciativa de ir trabalhando isso Esses que a gente pontos. esses pontos. Tá? Os Porque pontos se ele deixar muito em aberto. Isso. Os pontos, eles vão te ajudar a ter um norte, vai ser a sua bússola ali naquele momento. Vai te ajudar bastante, porque é normal você ter um branco, você esquecer do que vai falar. Então, tendo esses 3 pontos em mente e, inclusive, o relatório, tá? Se tiver um branco, o relatório vai estar lá para te ajudar com isso também. Sim. Tá? Daí eu levo também o relatório da psicóloga, do médico, aqui, por exemplo, aí levo tudo. Entendi. Perfeito, os documentos. Não, fechou então nessa questão do que eu estava em dúvida, desses 3 pontos como seriam abordados, então, já que eu tenho um protocolo unificado, ter eles em mente, organizados, treinados e conseguir gesticular. Mas, assim, é um problema eu falar direitinho, não ser extremamente tímido? Eles podem, talvez, desconfiar que eu não tenha até? Podem. O que eu recomendo para você é sempre o meio termo. Nem falar demais e nem falar muito pouco. Né? Eu tenho visto problemas com candidatos que chegam de frente para o perito pergunta, né, qual que é a sua deficiência? Doutor, eu sou pessoa com transtorno do espectro autista, eu tenho TEA, e não fala mais nada. Não, pode falar as dificuldades que você tem, lembrando os pontos, limitações, barreiras e adaptação, tá? Mas não detalhe muito, não precisa detalhar demais. Exemplos práticos. Eu acho que é falar o problema e o exemplo. O problema e o exemplo. Isso, exatamente. Seguindo esses 3 pontos que você frase comentou. objetiva ali, né? Uma frase mais curta mesmo, mas sem ser excessivamente curta, mas sem detalhar demais. Acontece mesmo isso que você falou. Candidatos também que falam demais, têm eloquência boa, que não deveria ser um problema, mas infelizmente gera um preconceito no perito, aquele estereótipo de cinema do que é uma pessoa com TEA, né? Ou é sempre o cara que não fala nada, ou é sempre um gênio absoluto que tem o domínio sobre todas as áreas da física quântica.
É o Elon Musk da vida. O Elon Musk da vida, né? Exatamente. Então, infelizmente, alguns peritos carregam esses estereótipos na cabeça. Então, para aquele momento ali, o meio termo ele é muito bem-vindo. Tá? Não, perfeito. Porque eu tenho medo. Porque assim, o que aconteceu comigo? Eu trabalhei muito com vendas, Danilo, daí com vendas de sites e gravação. Eu trabalhei para uma empresa, a Squad Sites, bem famosa no YouTube, que é uma empresa que ensina a criar sites, treinamentos e tudo isso aí. E assim, quando eu comecei na empresa, eu comecei criando site. Primeiro era tranquilo, porque eu não tinha que participar de reunião com o cliente, eu só era o cara do desenvolvimento, fazer as coisas. Depois começaram a botar em reunião com o cliente para participar. Depois colocaram para vender. Depois colocaram para atender. Tipo, atender no WhatsApp sempre foi ruim. Mas com o tempo eu treinei tanto, que eu melhorei minha comunicação, principalmente com as azedas. Mas, tipo, eu tenho certeza que eu tive muito mais atraso do que os outros para conseguir atingir uma boa performance. Mas eu consegui atingir o aceitável. A única coisa que eu não consigo de jeito nenhum é o WhatsApp mesmo. Esse aí não tem jeito de forma alguma. Porque é uma interação social que me dá brecha para atingir a minha dificuldade. Agora, tipo, questão de gesticular, de falar, eu era extremamente horrível. Horrível. Só que foram 4 anos que eles foram me moldando e me treinando muito. Por isso que melhorou bastante. Eu tive essa sorte. Porque eu acredito que o Té não... Tipo assim, questão de comunicação, tá, depende do nível, mas não necessariamente vai ser esse cara que não consegue falar totalmente restringido. Às vezes ele até ele pode ter mais dificuldade, mas não necessariamente ele vai ser 100% limitado. Se ele tiver mais esforço do que os outros, pode ser que ele atinja um nível bom. Exatamente. E foi o meu caso. Com coisas que não, tem coisas que sim. Né? Vai precisar de muito mais esforço, vai gastar uma energia a mais. Inclusive, né, algo que eu falo com os candidatos no momento da perícia, se você estiver sentindo ansiedade, né, aquele desconforto que é absolutamente natural, né, é um ambiente intimidador, querendo ou não, você pode ser transparente com isso com o perito. Ô, doutor, inclusive, esse tipo de situação aqui, para mim, uma perícia é muito atípico para mim. Está sendo avaliado. Está sendo avaliado, eu fico intimidado, então eu fico bastante ansioso. Então, saindo daqui, eu vou precisar dar aquela recarregada, né, no emocional, preciso tomar uma água, dar uma descansada, porque isso me esgota mesmo. Pode falar. Bateria social é uma coisa que me esgota rapidinho. Se eu saio de casa para ir para a universidade, fazer uma reunião, por exemplo, eu chego esgotado em casa, porque é um absurdo de quantidade de energia que eu gasto quando eu tô perto de outras pessoas. Eu posso até estar quieto na reunião, mas só em estar ali na volta eu já gasto muita energia. Se tiver que falar um pouquinho, então, eu falo, e acredito que não falo mal, mas, tipo, se for planejado, é mais tranquilo. Se for algo que, do tipo, Henrique, fala um pouquinho aí, não sei o que, não era pra te chamar, mas compartilha um pouco com a gente como foi o teu projeto tal ali. Aí eu lascou, porque eu não planejei falar do projeto tal, nem sei como eu vou falar. Eu não sei o que foi. Aí eu vou falar com 3 palavras escrever. Quando não é planejado, é horrível. Então, assim, minha bateria social gasta muito rápido, e se for para coisas não planejadas, gasta mais rápido ainda. E demora para recarregar. Demora muito mais. Eu só vou uma vez por semana no laboratório para poder fazer presença. Eu não consigo ir mais. Eu realmente não consigo. Eu fico muito esgotado quando eu volto para casa. E é bom você ter atenção com isso, tá, Henrique? Eu até falo, não, mesmo depois da consultoria, que daqui até a data da perícia, faça esse exercício de ir percebendo no seu desse tipo de situação que te traz esse desconforto, do que é diferente da sua vida em relação a outra pessoa que não tem ideia da vida. Né? Sim. Você percebe lá como é que o seu colega interage quando ele é requisitado ali para falar sobre o projeto e como que você reage. Então, são tipos de situações que podem te ajudar a virar exemplos lá no dia da perícia. Sim. Eu acho esses aí, tipo, tomar de decisão, principalmente, porque eu noto que, por exemplo, acho que faz sentido. A minha dependência dos meus pais é por causa da tomada de decisão que eu tenho dificuldade. Se não tivesse problema na tomada de decisão, tipo, andar de carro, fico meio assim, esse eu não vou falar muito, porque eu tenho medo que negligencie minha carteira depois, eu não sei o que ficar no PH, mas, tipo, tem que fazer qualquer coisa. A tomada de decisão tem que ser feita. Então, eu tento recorrer a pessoas próximas que eu tenho confiança. Então, isso aí me deixa totalmente... não me dá autonomia, acho que é a melhor palavra. Por conta da ausência da tomada de decisão, da autonomia dessa parte. Acho que é um ponto importante se destacar também. E caso eles não me enquadrem como PCD, é complicado recorrer, Danilo? Vai para a justiça ou recorre dentro do concurso? Que eu sei que em casos de... Até para você ficar bem mais tranquilo quanto a isso também, tá, Henrique? Casos de TEA,
que a gente atende aqui, né? Eu falo assim com bastante tranquilidade, sem ser papo de advogado, né? Uhum. Advogado costuma sempre prometer mundos e fundos, promete que vai dar tudo certo. Mas os casos, no geral, né, estatisticamente de TEA, que a gente atende aqui, que você vai ter esse cuidado preventivo, né, já está tendo, vai produzir esses documentos, é muito, muito, muito pouco provável que eles descaracterizem a sua deficiência. Muito pouco provável. Se acontecer, aí tem a possibilidade de entrar com o recurso administrativo. O que Sim. acontece? As bancas, né, os órgãos, eles sempre emitem alguma justificativa do porquê o Henrique não foi considerado PCD, suponhamos, tá? Então, eles vão justificar lá, isso sai geralmente na área do candidato, emite alguma publicação oficial nesse sentido. Você vai pegar essa justificativa e vai mandar aqui para a gente. Tá? Ah, legal. A opção número 1 no WhatsApp, tá, Henrique? Aí você já cai direto no suporte aqui com a gente. Sim, sim. Aí, nessa oportunidade, você pode mandar, se isso acontecer, tá? E aí a gente entra com o recurso administrativo. É a primeira saída que a gente tem. Entendi. Via judicial, só no pior do pior dos casos. Aí, se indeferir o recurso, a gente entra na via judicial. Entendi. Tá bom? Porque, assim, eu tô meio que apostando muito nisso, porque eu sou mestrando, eu ganho 2.100 de bolsa. E nesse concurso, eu já botei como meta, só acertar 80% da prova. Eu vou adiantar o mestrado para poder pontuar na prova de títulos. Porque se eu acertar 80% da prova, eu fico extremamente competitivo, porque depois vem a prova didática geralmente todo mundo tira entre 75% e 90%, não tem um gap tão grande de nota. Então, assim, tirando 80% da prova, eu já tenho em mente que eu vou adiantar meu mestrado para poder finalizar antes da prova de títulos, daí eu vou fazer a prova didática normal, vou finalizar o mestrado para aí fazer a prova de títulos e poder pontuar com o mestrado. Já estou fazendo até formação pedagógica para poder pontuar com formação pedagógica também. Mas qual é o ponto? Eu adiantando o mestrado, eu deixo de ganhar a bolsa depois. Então é por isso que eu botei como meta. Eu só vou adiantar e finalizar o mestrado se eu, de fato, tirar uns 80%, que é onde eu fico competitivo. Então o meu medo é o quê? Tirei 80%, fui bem na pedagógica, pontuei com o mestrado na prova de títulos, e agora me descaracterizaram. Aí, pô, perdi o mestrado que eu ganho 2.100 por mês e não passei no concurso. Tipo, não passei porque fui descaracterizado, não por não tirar as notas. Isso aí que pega. Por isso eu tenho bastante preocupação, entendeu? Sim, sim, não, mas é uma preocupação muito válida e é bom ter essa estratégia sempre em mente, tá? O ideal é, lógico, você passar direto, sem problema nenhum, passar direto na avaliação biopsicossocial. Se tiver qualquer problema, recurso administrativo. Indeferido o recurso, aí é a via judicial. Em nenhuma dessas possibilidades, tá? Você é, digamos assim, eliminado de vez do concurso. Sempre faça concurso com outro na frente já, assim, não. Isso, exatamente. Concorrendo com o PCD, você concorre pelas duas listas sempre. Pela lista especial de PCD e pela lista da ampla concorrência. Então, esse é um pouquinho diferente, só. Ele é do tipo, os 7 primeiros PCDs, 70 vagas, 10% das vagas, que são 7, ocupa a posição que quiser. Tipo, tem vaga para Pelotas, para a cidade X, Y, Z, e tem, tipo, 10 pessoas concorrendo em cada lugar. Se é uma vaga e um PCD ficou, sei lá, em 10º lugar, e só é uma vaga, mas ele ficou entre os top 7 PCDs, ele pega o primeiro lugar nessa vaga. É bem atípico esse concurso. Ele segue tudo que você comentou agora, mas é bem atípico. Eu tenho medo, sei lá, me descaracterizaram, agora vão colocar o ampla no meu lugar, porque eu fiquei fora da lista dos PCDs. Aí depois eu vou recorrer e o cara já pegou a vaga. Aí eu fico meio... tá. Isso é uma preocupação que acontece muito, né? Enquanto eu estou recorrendo aqui, já chamou alguém da ampla e não tem mais. Isso não acontece também, tá? A partir do momento que entrou com recurso, na verdade, no período de recursos administrativos, eles não podem chamar ninguém da ampla. Então, tá ali fechado. Legal. Suponhamos que precisou entrar na via judicial, discutir isso na via judicial. A partir do momento que sai uma decisão judicial determinando a sua reintegração do concurso, o órgão é obrigado a te colocá-la de volta. Eles vão ter que se virar, nem que seja criando uma nova vaga para você. Tá? Entendi. Então, é uma obrigação do órgão. Então, eles não podem alegar, não, a gente já chamou alguém da ampla, então não tem mais jeito. Isso não pode acontecer jamais, tá? Não, perfeito. Massa demais. Aí aqui, Henrique, como é que funciona? O relatório, ele ficando pronto, eu vou te entregar ele tanto no seu WhatsApp, junto com aquele link lá do pedido de isenção de IPI, tá? E eu te entrego também essa consultoria nossa aqui gravada por lá. Perfeito, eu revejo. E-mail, tá?
Qualquer dúvida que você tiver, é comum surgir uma dúvida amanhã, semana que vem, a gente pode ir se falando também lá no WhatsApp, tá? Então, Beleza. tanto eu quanto as outras advogadas aqui, a doutora Ana Clara, a Ana Luísa, são super competentes também, todo mundo pode te dar esse suporte lá do Alago aqui, tá? Fechou, muito obrigado, Danilo. Em questão desse laudo, quem assina é o psiquiatra, no caso, ou você tem um profissional que recomenda para assinar? Isso, pode ser qualquer psiquiatra, tá? A gente não tem exatamente um que seja alguém, assim, um psiquiatra específico para indicar, mas pode ser o que te acompanha, ou pode ser qualquer outro psiquiatra também, tá, Henrique? Porque eu não sei se vale a pena ser o outro para ter mais um nome afirmando que eu sou, ou se vale a pena ser o meu. Porque, assim, se for outro, eu acho que teria que ser alguém que confia no trabalho de vocês, que vocês recomendariam, porque daí ele assinaria, né? Porque se eu for para outro médico, ele vai ter que fazer toda a avaliação, ver o laudo, para depois assinar. É complicado. Daí eu teria que mandar para o meu mesmo que já sabe da minha condição. Pode tentar essa possibilidade. Eu acho que vale a pena a tentativa de ter um segundo psiquiatra. Acho que é sempre bem-vindo ter mais profissionais que avaliaram ali a sua situação. O que é que o pessoal aqui, a gente dá a dica deles fazerem, e costuma dar certo. Toda vez que você for consultar com um médico novo, né, seja um psiquiatra ou próprio neurologista, leva toda a documentação que você já tem para aquilo ali subsidiar a decisão dele. Então, você vai levar sua avaliação neuropsicológica, o laudo do outro psiquiatra e esse novo laudo. Tá? Legal. E o que você fala com ele? Né, eu dou dica aqui para os candidatos. Você chega e fala para ele assim, doutor, eu emiti esse relatório aqui com base, né, na exigência do edital do concurso que eu estou fazendo, e eu consultei um professor de direito das pessoas com deficiência só para me ajudar a organizar essas informações aqui com base nos laudos, nos exames que eu já tenho, tá? Só para ele ver aqui que a gente não está tentando inventar roda, nem passar por cima da autoridade dele. E falar professor ao invés de advogado certamente é muito melhor, porque médico não gosta de advogado. Tá, Henrique? Então é bem melhor falar professor ali, porque tem sempre aquela briga de ego, né, entre médico e advogado, um que quer saber mais do que o outro, duas raças, chata pra caramba. Então, falando professor, geralmente fica mais tranquilo deles assinarem. E de toda forma, tá, você pode levar o laudo impresso e leva também o arquivo no seu celular. Porque você pode mandar para ele, se ele precisar digitar, acrescentar alguma coisa, não tem problema. Perfeito. Tá? A gente fica aberto aqui. Aí, se precisar também atualizar alguma coisa no seu relatório, você pode mandar aqui para a gente, que a gente vai atualizando também. Tá? Não, fechou, perfeito. Beleza, Henrique, eu vou te liberar agora, tá? Surgindo qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente pode se falando no suporte, tá? Você digita a opção número 1 lá, você cai direto no suporte aqui com a gente. Oh, fechou, muito obrigado, Danilo. Por nada. Na semana que vem, certamente ele já vai estar pronto. Te atende bem, ficando pronto na próxima semana? Até a próxima? Claro, tá ótimo. Que daí eu já planejo direitinho no médico, já assina tudo certinho. E o bom é que também vai me ajudar para outras coisas, né? Eu acredito que para conseguir, no caso, o carro com desconto, para quando eu ter condição, para outros benefícios, como você comentou, vai ser tudo em prol do concurso, mas vai me ajudar em outras áreas também. Vai te ajudar em outras áreas, certamente. Seja para agora ou para o futuro. Todos os documentos, credencial de estacionamento, passe livre, a isenção de IPI. Pode tirar todos os documentos, tá? Vale muito a pena, Henrique, ajuda demais. Certinho, meu querido. Fica aqui à disposição, tá? Qualquer dúvida aí, a gente está aqui para isso, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Manda essa notícia boa aqui para a gente também, vai dando esse certeza. Tá? Depois para os meus pais, a primeira coisa que eu vou falar é com vocês, para poder dar boa notícia, que estão me ajudando nesse processo. Tamo junto, viu? Só Sem vou palavras. te pedir um minutinho de sua atenção, depois que terminar aqui essa consultoria, para fazer aquelas pesquisas de satisfação que a gente faça agora. Tá? Eu te mando o link aí, se puder dar essa forcinha pra gente, tá? Claro, faça agora. Fechou, então. Obrigadão, Danilo. Sem palavras. Tchau, um abraço. Um abração, viu? Tchau, tchau.